Glórias a Deus, então, né? Hoje estamos com uma visitante ilustre aqui, né? É a dona da casa, né? Amém. A senhora é minha mãe, né? Amém, queridos. É uma alegria, né? Poder estar aqui novamente. Nós também já somos da casa, né? Estamos aqui sempre, né? E é uma alegria poder estar aqui com vocês, amém? Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Gabi estava meio ruimzinha, Gabi? Recebe a cura aí em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero ser objetivo, né? E direto ao ponto. Se eu conseguir ministrar tudo que Deus colocou no meu coração, eu preciso aproveitar o tempo o máximo que eu puder. Os últimos dias, né? Aqueles que me acompanham nas redes sociais sabem que Deus já há muito tempo nos deu a direção de gravar vídeos, né? Então todos os dias a gente grava pequenos vídeos, né? Espalhando a palavra de Deus, né? A ordem que Deus nos deu, eu já ministrei aqui, né? Planta a tua semente de manhã, planta de tarde, planta de noite. Você não sabe qual delas que vai prosperar. Mas a ordem é plante a semente. A gente já sabe que umas vão cair entre os espinhos, outras vão cair entre terreno pedregoso, outras, as aves do céu, né, o capeta, vai comer a semente, mas vai ter aquela que vai cair em terra boa e vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Né? Então Deus tem nos dado essa missão. E essa missão não é só minha, é a missão da igreja, né? E nós temos usado a tecnologia para isso, que é uma ferramenta que Deus deixou, né, para nós. E nos últimos dias eu tenho percebido que Deus tem nos dado a direção de compartilhar os princípios que muitos aqui já aprenderam no passado, né? Os princípios da palavra de Deus. E princípio fala de fundamento. Se o Espírito Santo de Deus está nos movimentando para trazer de novo para a igreja, né, os fundamentos, os princípios, é porque certamente há uma preocupação de Deus que esses princípios fiquem muito claros na nossa mente, né? Às vezes não está tão claro para todos. Alguns aqui talvez não tiveram a oportunidade ainda de aprender, e aqueles que aprenderam talvez nem aprenderam tão certinho como deveria, né? E eu creio que Deus quer estabelecer isso de uma maneira sólida na nossa vida. Essa igreja aqui, se a gente for considerar números, né, podemos dizer que a gente está só começando. E a melhor maneira de começar é começar pelos fundamentos. É começar pelos princípios. Ninguém constrói uma casa pelo telhado, né? A gente começa por baixo. E quanto melhor for a edificação dessa casa, essa casa vai suportar o dia mau. Porque todo mundo aqui já deve conhecer uma passagem na Bíblia que compara aqueles que são edificados na areia e aqueles que são edificados na rocha. A diferença é muito simples. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, e vem, porque a Bíblia diz que vem, aqui nessa igreja a gente prega a verdade, amém? E não prega que não vai vir, porque se vier você não está preparado, né? Então, e vem, e quando ele vem, se essa casa está firmada na rocha, que é uma fundamentação bíblica sólida, com princípios e valores da Bíblia Sagrada, você vai suportar, amém? Agora, caso contrário, se você não tiver fundamentado, não tiver firmado na palavra, você não aguenta. Por isso que tanta gente tem se desviado dos caminhos do Senhor. A gente comentava na nossa célula, ontem à noite, lá em São João Batista, sobre um dos pecados dos últimos tempos, que é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é deixar a fé, é abandonar a fé. Mas para abandonar a fé, eu não preciso abandonar a igreja. Eu posso perder a fé aqui dentro da igreja. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas está desviado dentro da própria igreja. Então estar dentro de uma igreja não significa nada, né? Eu costumo dizer que Jesus é o caminho. E eu posso estar dentro da igreja e eu não estou no caminho. Eu estou andando por outros caminhos. Eu venho no culto, bato cartão, entrego o dízimo, mas estou desviado dentro da própria igreja. Eu saí da rota, saí do caminho. E Deus quer nos levar de volta para o caminho.
Deus quer nos levar de volta às origens. Princípio fala de origem, né? Voltar à palavra e aos seus princípios, eu posso dizer que seria o maior trunfo de uma igreja genuína. Uma igreja que quer realmente permanecer, ela precisa estar firmada em valores, princípios eternos. Amém? Quantos estão entendendo? Não dá para edificar uma igreja com vento. Não dá para edificar uma igreja de qualquer maneira. Né? A palavra de Deus diz lá em Coríntios, né? Cada um veja como que vai edificar. Porque depois, se você usar material semelhante a palha, madeira, quando vier o fogo, vai queimar. Agora, se você usar ouro, diamantes, pedras preciosas, quando vier o fogo, você aguenta. Quem aqui já passou por provas de fogo? Levanta a mão. E você aguentou. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para você? Por que alguns aguentam e outros não aguentam? Porque uns estão recebendo alimento sólido e outros estão só no leitinho. E eu acredito que Deus quer diminuir o leite e engrossar o caldo. Vamos começar a comer feijão? Amém? Aleluia. Diga para o seu irmão, vamos começar a comer feijão? Então vamos lá. Então, como eu falava, amados, o que são os princípios, né? Os princípios são verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus disse para Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém? Aqui ele fala, não cesse de falar do livro desta lei. Agora, para mim, não cessar de falar, a palavra tem que estar aqui no meu coração. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eu preciso estar com essa palavra dentro de mim. Quantos aqui já ouviram aquela frase famosa, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu encher o meu coração de palavra, quando eu abrir a boca para falar, vai sair palavra. Quando vier a prova, aqui dentro tem palavra. Agora, se eu não me encher da palavra, quando eu abrir a boca para falar, pode ser que vai sair abobrinhas. Às vezes a gente conversa com pessoas que só falam abobrinhas, não é verdade? Já conversou com alguém assim? Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1. Agora, se eu quero que Deus me exalte sobre todas as nações da terra, mas pastor, a gente não cantou aqui no começo que eu tenho que diminuir para que ele cresça. Amado, presta atenção. Diminuir é abrir espaço para que o Espírito Santo e Deus tenha mais espaço na minha vida. Mas isso não quer dizer que você não possa crescer, que você não possa prosperar, que você não possa engrandecer. Deus falou para Abraão: engrandecerei o teu nome. Deus falou para Davi: eu vou te dar um nome grande sobre todos. Então Deus pode nos tornar pessoas grandes, amém? Deus pode nos prosperar sobre todas as nações da terra. Está escrito aqui que Ele quer nos exaltar. E não tem problema se eu saber guardar o meu coração, se eu permanecer humilde, se eu permanecer escondido na nuvem de glória, se eu permanecer escondido nos esconderijos do Altíssimo. Deus pode me exaltar, Deus pode me prosperar, Deus pode engrandecer o meu nome, não tem problema nenhum. Assim como Ele fez com Abraão, assim como Ele fez com Davi. Eu só vou precisar continuar com esse sentimento que Ele é grande em mim. Se Ele me fez grande, é para a glória dEle. Afinal de contas, foi Ele que disse que nós faríamos obras maiores do que o que Ele fez, né? E para a gente fazer obras maiores do que Ele fez, se a gente fizer, e nós vamos fazer em nome de Jesus,
com certeza Deus vai te engrandecer por isso, amém? Aleluia. Mas para tudo isso acontecer, amados, não tem prosperidade, não tem honra, não tem exaltação, não tem engrandecimento de nome, não tem nada disso para quem não guarda os princípios. E isso é só para quem obedece, é só para quem conhece e pratica a palavra de Deus, amém? E eu quero recapitular aqui, com alguns aqui, recapitular, com outros, ensinar os princípios, os 7 princípios básicos da palavra de Deus, né? Esses princípios, amados, eles têm que estar firmados dentro de nós. Isso eu tenho que saber de cor e salteado. Lembra a tabuada, né? Quem aqui estudou matemática, né? A professora ensinava que a gente tinha que decorar a tabuada. O bom aluno de matemática era aquele que decorava a tabuada. Hoje em dia, as crianças de hoje em dia já estão querendo até levar o celular para a escola e já fazer conta no celular, né? Aí não precisa mais decorar a tabuada, não precisa mais ter raciocínio, lógica, nada disso, né? Mas enfim, isso é uma outra pregação. Deus quer que, assim como a tabuada a gente tem que decorar, Deus espera que a gente possa decorar algumas coisas da palavra de Deus. E por que não decorar os princípios? Quem aqui lembra deles? Se você já aprendeu nessa noite, Deus vai te lembrar. Primeiro princípio, não dá para dizer qual deles é o mais importante, né? Mas o princípio do caráter talvez seja, sem dúvida, um dos mais importantes. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa palavra imagem, a gente aprendeu que no original em hebraico, está falando do caráter de Deus. Deus nos criou com o seu caráter. Ou seja, o que é caráter? Caráter é um conjunto de características. Então Deus nos criou com um conjunto de características dele. E quais são as características dele, né? Nós aprendemos isso lá em Gálatas, capítulo de número 5, a gente vê todas as características de Deus. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Esse é o caráter de Deus. Essas são as características de Deus. Então, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, ou seja, foi criado com todas essas características. Adão, com certeza, era cheio de amor, com certeza era cheio de alegria, com certeza era cheio de paz, com certeza Adão, ele era um cara longânimo, ele tinha um longo ânimo, amado. Ele, com certeza, ele era um cara benigno, ele era um cara bondoso. Pensa no gente boa, era o tal do Adão. Era um cara fiel, até porque nem tinha mais ninguém para trair, né? Só tinha uma única mulher, né? Imagina, ai dele, né? Ele era fiel, ele era manso. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Mas Adão já nasceu manso. Por quê? Porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus. E Adão, com certeza, era um cara cheio de autocontrole, cheio de domínio próprio. Meu sogro sempre diz, né? Tem gente que tem demônio próprio, né? Já não é o domínio próprio. Mas enfim, você já sabe o que aconteceu. Adão pecou. E quando Adão caiu e Eva caíram lá no jardim do Éden, você sabe que essa imagem e semelhança, ela foi quebrada, ela foi corrompida por causa da entrada do pecado. E hoje, embora muitos pregadores, né, na ânsia de querer motivar o povo, levante, você é imagem e semelhança de Deus, né? E a gente fala essas frases, né, para motivar as pessoas, né? Só que a verdade é que essa imagem e semelhança foi quebrada. E não tem como negar. O pecado manchou essa imagem e semelhança. E hoje, o ser humano precisa ser restaurado. E que bom que a palavra de Deus fala que há promessas de restauração para o seu povo. Amém?
E dentro de tudo aquilo que Deus quer restaurar em nós, sem dúvida, Ele quer restaurar o nosso caráter. Feliz, algumas pessoas aqui tiveram o privilégio de ter um bom pai, uma boa mãe, que te ensinou princípios. Alguns deles nem conheciam a Bíblia tão bem, mas tiveram um avô, uma avó, um pai, uma mãe, que ensinaram valores, ensinaram, se você comprar, você vai pagar, não minta, não dê mau testemunho, honre a tua palavra, né? E assim por diante. Então, pessoas que aprenderam esses valores, a gente costuma dizer que, lá vai um bom caráter. E aqueles que não têm bons princípios, bons valores, a gente chama, lá vai um mau caráter. O cara mente, o cara rouba, o cara trapaceia, o cara engana. É um mau caráter. E às vezes tem mau caráter dentro da igreja. Né? E Deus, o que Ele quer fazer? Ele quer restaurar o nosso caráter. Ele quer remover as características do mau caráter. Quais são? As obras da carne. Gálatas 5,19. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que é teimosia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Então essas são as obras da carne. São as características praticadas por aqueles que têm um mau caráter. O que Deus quer fazer? Ele quer arrancar do homem o mau caráter e quer implantar um novo caráter. Ou seja, Deus quer fazer de nós uma nova criatura. A boa nova é que Ele já fez, né? Aquele que está em Cristo já é uma nova criatura. Mas, se a gente vacilar, o velho homem está o tempo todo batendo na porta querendo voltar. É ou não é? O velho homem, se você der molezinha para ele está ali batendo, né? Assim como Deus, irmã Doris, né? Assim como Deus diz, né? Eis que estou à porta e bato, o capeta também está querendo entrar. Só que tem um detalhe, Deus bate na porta para entrar, o capeta nem bate na porta. Ele entra de qualquer jeito e a qualquer hora. Só basta você dar uma legalidade, é só uma brechinha. Só umazinha. Por isso, eu preciso ter um bom caráter, eu preciso ser uma pessoa de caráter. Assim como Paulo escreveu para Timóteo, seja exemplo para os fiéis, seja modelo, ou seja, seja uma pessoa de caráter, porque as pessoas vão olhar para você e vão querer te imitar. Agora, quando eu sou um mau caráter, quem vai querer imitar um mau caráter? Só se for na igreja dos descaracterizados. Mas na igreja onde tem pessoas de caráter pregando, com certeza só vai sobreviver os que têm bom caráter, porque a Bíblia diz em Salmo de número 1 que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Ou seja, o mau caráter não aguenta numa igreja onde está sendo pregado a palavra de Deus. Onde está sendo pregada a verdade, mau caráter não aguenta, não suporta, não suporta. Por isso que às vezes alguns saem. E a gente tem que ficar prestando atenção em quem ficou e parar de olhar para quem saiu. Amém? Não que todos que saem são mau caráter, né? Mas alguns saem porque não aguentam. Porque o caminho é estreito. Exige mudança. E nem todos querem, irmão. Agora, está cheio de igreja aí fora, né? Tem igreja da cruz de isopor, como dizia o meu primeiro pastor, né? Pastor Joel, né? Tem igreja da cruz de isopor, tem igreja da cruz de plástico, tem igreja da cruz de papelão, tem igreja de tudo que é cruz, irmão. Se você quiser uma cruz mais autêntica, pesada, que Jesus não deu conta, precisou da ajuda de um tal de Simão Sirineu para carregar, essa é uma cruz mais adequada, essa é uma cruz mais real, verdadeira, né? Essa daí vai te levar a ter um bom caráter. Ela vai arrancar de você o velho homem e vai te dar uma nova identidade, né? Mas para por aí não, tem o princípio da mordomia. Quando Deus colocou Adão no jardim, Ele colocou lá para lavrar e cuidar da terra, Gênesis 2,15. Ou seja, Deus colocou Adão
para cuidar de tudo aquilo que ele entregou para Adão. Está aí o jardim. Daqui a pouco eu vou fazer uma coisa nova, aí Adão vai sair uma Eva aí. Mas Adão acho que não tinha reclamado ainda. Em Gênesis 2,15, acho que ele ainda não tinha reclamado. Só depois que ele reclamou, aí o próprio Deus disse, né, não é bom que o homem fique só, eu vou fazer uma companheira para ele. Né? Não é bom ninguém ficar só, né? Porque o que vive só é perigoso. Então, amados, Deus colocou o homem para cuidar de tudo aquilo que ele criou. Isso é o princípio da mordomia. Mordomia fala de administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo ou alguém. O que a gente tem que cuidar? Eu tenho que cuidar da natureza. Muitos lugares onde acontecem catástrofes, muitas vezes é a natureza gritando. Por quê? Porque o ser humano entupiu, né? Os esgotos, em alguns lugares, como cidade como São Paulo, por exemplo, às vezes lá transborda o esgoto, né? Porque está tudo entupido, sujeira. O ser humano bota lixo onde não deve, né? Desmata, polui o meio ambiente. Então tudo isso, as camadas de ozônio, né? Existem lugares do planeta que, se você pegar um banho de sol sem bloqueador solar, você vai contrair um câncer de pele, porque já não tem mais camadas de ozônio em alguns lugares. Tudo isso consequência de uma má administração. E nós temos que cuidar da natureza, temos que cuidar do nosso tempo, administrar bem o tempo, cuidar dos dons e talentos que Deus nos deu, cuidar dos discípulos, das ovelhinhas que Deus nos deu para cuidar, cuidar da nossa célula, tudo que envolve o reino de Deus, zelar pelo tempo do Espírito Santo, cuidar da minha saúde, né, da minha alimentação, tomar água, né? Vamos tomar uma aguinha aqui. Irmãos, hoje eu fiz uma coisa top. Baixei um aplicativo para você fazer exercício físico em casa. Aí o aplicativo, primeiro, que é grátis, né? Segundo, você faz 11 exercícios em 4 minutos. Então não tem mais desculpa. Ah não, a academia eu não vou porque é 1 hora de duração, tem que pagar mensalidade, a academia é longe da minha casa. Não, irmão, você dá para fazer exercício em 4 minutos, você faz 11 séries, né? Começa lá no leve, eu comecei no super leve, né? Aí super leve é 4 minutinhos por dia. Aí depois, quem sabe, vai para o moderado, né? Aumenta um pouquinho. Mas eu comecei pelo super leve, 4 minutinhos, né? Fiz umas flexão e umas coisinhas light, mas é para começar a movimentar, né? Ninguém começa já no hiper hard, né? Quantas pessoas, amados, que estão machucados hoje, sofreram lesões, né? Lesão no tendão, lesão na musculatura, porque gente que foi para a academia no primeiro dia já queria carregar o peso que o cara que está 10 anos na academia. Não funciona assim. Tem que respeitar a gente, né? Se eu não estou acostumado, começa leve, né? Cada um na sua. Isso está ligado ao princípio da individualidade, mas a gente vai chegar lá. Então tem que cuidar do tempo do Espírito Santo. Número 3, o princípio do semear e colher, né? É a lei da causa e do efeito, conhecida também como a lei da semeadura e da colheita. Gálatas 6:7, né? Tudo que o homem semear, ele ceifará. Eu sempre brinco, né? Ninguém planta laranja e colhe melão. Ninguém planta abacate e nasce abacaxi, né? O que eu quero colher, é isso que eu tenho que plantar. Quem planta pouco, vai colher pouco. Quem planta muito, vai colher muito. Jesus disse, em Lucas 6:31, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Então eu quero plantar carinho, dá carinho. Quero plantar abraço, o pastor aqui, você gosta de abraço, você já viu? Não. Dá abraço. Você quer plantar amor? Espalhe amor. Quer colher ódio? Então planta ódio. Né? Só para quem é doido mesmo. O que eu quero colher? Bata a mão no peito e diga, o que eu quero colher? É isso que eu tenho que plantar. Exemplo, se eu estudar para fazer uma prova, eu vou ter uma boa nota. Se eu não estudo, é nota ruim. Simples assim. Se eu obedecer a Deus e a sua palavra, eu vou ter recompensa. Mas se eu desobedecer,
vai vir consequência. Então tudo é a lei da causa e do efeito. Tudo conforme eu faço, sementes diz respeito a atitudes, hábitos, palavras, gestos. Tudo começa pelo pensamento. Por isso que a Bíblia diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque se eu não cuidar do meu coração, se eu não cuidar dos meus pensamentos, esses pensamentos podem virar gestos, podem virar atos, e esses atos vão gerar uma colheita. Agora, se eu guardo o meu coração, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, né? Só coisas boas, a minha mente está cheia de coisa boa. Quando eu abrir a minha boca, vai ser coisa boa. Quando eu falar, vou falar coisa boa. E o que eu fazer, eu vou fazer coisa boa, porque a minha mente está cheia de coisa boa. E tudo que eu fizer vai gerar uma colheita. E a gente aprendeu há muito tempo atrás, você pode escolher a semente, mas a colheita não tem como escolher. A colheita não tem como escolher. Você pode escolher a semente. É que nem chega na hora da oferta aqui, né? Você abre a carteira, aí tem lá uma tartaruga, né? Tem também aquela arara, né? Aí tem a onça pintada, tem a garopa, tem até o coiote, né? Aí você escolhe, né? Unidu, unite, eu acho que eu vou dar uma tartaruga hoje. A tartaruga ninja, né? E vai lá e bota lá. Não teve fé para plantar uma onça, né? Aí, na hora da colheita, o irmãozinho que está plantando onça vai colher na altura, né? E aquele que está plantando tartaruga vai colher a altura também. Então você escolhe o que planta, mas a colheita é obrigatória. Qual estou entendendo? Número 4, princípio do autogoverno, né? Conhecido como domínio próprio, autocontrole. Quem aqui tem autocontrole? Levanta a mão. Quem aqui se considera uma pessoa controlada? Pastor Cristian, pode bater na minha face direita que eu vou dar esquerda. Ah, campeão. Esse tem domínio próprio. Autogoverno significa governar, ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Em Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Quero dizer para vocês que a palavra de hoje é quase um estudo bíblico, tá? Mas foi a direção que Deus deu. Então, vamos lá, né? Provérbios 25, 28. É quase um estudo bíblico? Não, é um estudo bíblico. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode se controlar. Que não tem domínio próprio. Uma cidade derrubada que não tem muros é o homem que não tem domínio próprio, que não tem autocontrole, que não sabe se controlar. Nós aprendemos aqui, quando a gente lê o Gálatas 5:23, que o domínio próprio ele é um fruto do Espírito Santo. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder me controlar. Se você tentar se controlar sem a ajuda do Espírito Santo, vai ser mais difícil. Lá na época, quando Caim matou Abel, né? Deus foi lá e disse para Caim, antes dele matar o irmão, o desejo está batendo a porta do teu coração. Aí eu sei que você está com vontade de fazer um mal do teu irmão, mas você tem que controlar sobre o teu desejo. Então lá já tinha o princípio do autocontrole. Lá no começo, Deus já está dizendo, você tem que se controlar. Não faz coisa errada para o teu irmão. Segura aí, Caim. É o autocontrole. Agora, na nova aliança, nós temos a ajuda do Espírito Santo. É para ser mais fácil. É ou não é? Porque agora tem o Espírito Santo dentro de mim. Jesus Cristo disse em Mateus 5, 29 a 30, se teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o teu corpo lançado no inferno.
E se a tua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Como é que eu peco com a mão hoje em dia, ó? Como é que as pessoas pecam com a mão hoje? Isso aqui, irmão, é um perigo você pecar com a mão. Perigoso. Se tua mão direita te fizer pecar, corta, Jesus disse. Autocontrole. Segura essa mão aí. Menos Netflix. Mais palavra de Deus. Menos coisas que não edificam e mais coisas que edificam. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Está escrito que o homem que consegue controlar a boca, esse daí é capaz de controlar todo o corpo. Se você controlar esse membrozinho querido que tem aqui dentro, né, você consegue controlar tudo. Tudo. Né? Então, autocontrole também é controlar a nossa boca. Soberania. Segundo o dicionário, significa poder supremo, autoridade moral, qualidade ou estado do que é soberano. Nosso Deus é soberano, né? Já cantei aquela música aqui? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Então Ele é soberano. Ou seja, Ele é o Rei de toda a terra. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador de todas as coisas. Êxodo 15, versículo 18 diz: o Senhor reinará por todo sempre. Êxodo 15, 18. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e de lá Ele reina sobre tudo. Ele governa sobre tudo. Deus é soberano. Esse princípio nos ensina que Deus é o Senhor sobre tudo e todos, o Criador de todas as coisas, o Rei de toda a terra. Pastor Christian, por que é muito importante eu conhecer o princípio da soberania? Eu vou falar uma coisa que você vai dar um pulo da cadeira. Para quando Deus te disser não, você não vai se assustar. Porque quem não aprendeu que Deus é soberano e acha que Deus tem que dizer sim para tudo, é que nem criança pequena. Quando Deus diz não, né? Quem aqui já fez isso? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Mas não tem uma explicação? Não. Não tem? Não. Por que não? Por que não? Ele é soberano. E porque Ele é soberano, Ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Ele faz o que quer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E não adianta discutir com Ele. Tem um texto em Isaías que fala, né? Entra comigo em juízo. Vamos lá. Entra comigo em juízo. Vamos lá. Argumenta aí. Deus chama. Ele chama. Mas nós tivemos uma apóstola, que era a apóstola Patrícia, né? Está viva, né? Esposa do apóstolo Luiz Carlos, né? Que foi nosso apóstolo durante muito tempo. A apóstola Patrícia contou para nós uma experiência que ela foi entrar em juízo com Deus e deu ruim. Por quê? Porque nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer. E muitas vezes vai ouvir o que não quer. Por quê? Porque Deus, se Ele não está dando algo que eu estou pedindo, é que provavelmente eu não estou pronto para receber aquilo, não chegou o tempo ainda,
Ou, se Deus me der aquilo, vai fazer tão mal para mim que vai me prejudicar ou até me desviar. Então Deus diz não. Se eu aceitar ou não, é mais fácil. Agora, se quiser entrar em juízo com ele, pode entrar. Só que aí ele vai falar. E nem sempre... Agora, claro, né, amados? Vamos crer que Deus é bom. E ele vai falar com amor, né? Só que muitas vezes, mesmo falando com amor, ele vai falar o porquê. E ele tem que estar pronto, né? Para me conhecer. Porque às vezes quando Deus fala algumas coisas, ele vai fazer a gente se conhecer. E a gente vai acabar descobrindo que a gente não é tão bom assim como a gente imaginava. Princípio da individualidade. Só falta mais 2, tá? Estão comigo aí? Princípio da individualidade é a identidade de cada um. Deus criou todas as coisas com identidades distintas. Cada um é criado com características únicas, que são específicas de cada pessoa, ser ou coisa. Fazemos parte de um corpo na qual cada um tem o seu lugar, a sua função e o seu valor. Somos únicos e inigualáveis, com uma impressão digital única em todo o universo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 12. Romanos 12, do 4 ao 8. Romanos 12, do 4 ao 8. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, né? Paulo vai dizer, né, que nós somos membros do corpo de Cristo. E nesse corpo nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é nariz. Cada um tem uma função. Tem aquele que representa o coração, o outro representa o pulmão. Cada um de nós tem uma função no corpo. Se Deus quisesse fazer a gente todo mundo igualzinho, imagina um corpo só de nariz. Ia ficar bem engraçadinho, né? Imagina um corpo só de boca. Um corpo só de pum-pum. Meu Deus, peguei pesado agora. Não tem como. Deus criou cada membro diferente, cada membro distinto. Cada pessoa é única. E esse princípio ensina o respeito. Conversava com uma pessoa essa semana e a gente estava falando sobre casamento. O que faz um casamento aguentar? O que aguenta um casamento? O que faz um casamento manter? Perguntar para minha mãe é dar a receita, né? 51 anos de casado, né? Mas a gente estava ali, oi? Era uma conversa rápida, né? Aí eu falei para ela, né? O número 1, né? Para mim, na minha maneira de ver, o que mais segura o casamento, o principal ingrediente é o amor. Porque se não tiver amor, então o amor é o principal, né? Aí ela falou, na minha maneira de ver, depois do amor é o respeito. E ela está certa, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o respeito, inclusive no casamento, né? Isso a gente lê lá em Efésios capítulo de número 5. Efésios 5:33, né? Assim também vós, cada um em particular,
ame a sua própria mulher, né? Ou ame o seu próprio esposo, né? Como a si mesmo. E a mulher respeite a seu marido. Efésios 5, 33. Né? Então, o respeito, ele é importante para que um casamento fique de pé. E também... Haveria mais amor, respeito e o perdão. Com certeza, né? É que tem muito, né? Mas, ó, tá aí a receita do bolo. Né? O pessoal que vai casar aí, ó, que vai namorar, amor, respeito e perdão. Ó. Guarda aí, já deu, é uma outra pregação. Esses três aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amor, respeito e perdão. Segura qualquer casamento. Mas, assim é na igreja, na nossa caminhada cristã. Eu preciso respeitar as diferenças. Eu já tive líderes que não respeitavam a diferença. E o pior, eu já vi gente ensinar o princípio da individualidade e não praticar o princípio da individualidade. Eu já vi gente ensinar o princípio da individualidade e esquecer que esse princípio existe. E está ali na Bíblia. Cada pessoa, amados, tem uma história. Cada pessoa vem de uma cultura diferente. Tem costumes diferentes. Deus criou uns mais rápidos e criou outros mais lentos. É o lentio, né? Tem um pêntio e tem um lentio, né? Deus criou alguns mais falantes, né? Extrovertidos, né? E Deus criou outros mais tímidos, mais introvertidos, retraídos. Tem gente que está passando pela prova, dando glória a Deus. E aí você quer que a pessoa ri. Ele está na prova. Ah, mas não está rindo. Quando Neemias, né, chegou para o rei, pedindo cartas, né, para ir para a sua terra, reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam queimados. A Bíblia diz que o rei nunca tinha visto ele triste, mas naquele dia ele estava triste. Por quê? Porque ele acabou de receber a notícia que a cidade dele estava destruída, de botar fogo no muro, acabaram com tudo. Ele ia ficar alegre. Então, às vezes, dentro de uma igreja, numa família, numa empresa, numa escola, você está sentado do lado de alguém que está passando por uma deprê. Você está vivendo um momento de alegria, você foi promovido na empresa, ganhou aumento, né, Gabi? Diz aí, eu recebo, né? Aí você ganhou aumento, foi promovido, mas o teu irmão ali nem salário tem. Aí você quer que ele vai sorrir igual a você? Né? Então, eu tenho que respeitar a história do outro, a cultura do outro, o costume do outro, a personalidade do outro, o momento que o outro está vivendo, a história do outro, os limites do outro, porque cada um tem limitações diferentes. Eu citei aqui o exemplo da academia, né? A pessoa que está na academia já há 5, 10 anos lá bombando, né? O cara vai lá, segura tudo que é ferro, né? Aí eu entrei na academia ontem. Eu vou querer pegar o peso do cara? Não vai dar. Pode vir quem for mandar eu carregar, eu vou me arrebentar todo, não dá. Por quê? Porque aquela pessoa está preparada e eu não estou. Então eu tenho que respeitar o meu momento. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso respeitar o meu momento e respeitar o momento do outro. Isso fala de individualidade, é um princípio. Amém? E para encerrar, o princípio da união, ou aliança, ou pacto, é o princípio, a união faz a força, já dizia os antigos, né? É o princípio que nos ensina a conviver com os outros, buscando viver em paz e harmonia, sentimento de amor e respeito, vendo nelas a imagem e semelhança de Deus. Vou repetir. O princípio da união, da comunhão, da aliança. Deus é um Deus de aliança e Ele quer que nós também vivamos em aliança com Ele e com os nossos irmãos, ok? Não só no dia da Santa Ceia. Esse princípio ensina a conviver com os meus irmãos, buscando viver em paz, em harmonia, em sentimento de amor e respeito, observando nelas a imagem e a semelhança de Deus. Embora sejamos diferentes, precisamos viver em conjunto, em equipe, né? Pois dependemos uns dos outros.
É mais fácil carregar um peso em equipe do que sozinho. Imagina que eu tivesse aqui um objeto aqui de 100 quilos aqui, ó, no meio da igreja. E esse objeto de 100 quilos representa o problema da Ibra Tijucas. Se a gente tirar esse objeto de 100 quilos aqui, está resolvido todos os problemas da Ibra Tijuca. E daí? Se o pastor Cristian tentar carregar o objeto, vai dar conta? Não vai. Mas se a Gabi ajudar, vai, pastor Cristian, eu vou te ajudar. A Amado, eu também vou te ajudar. A Doris, a irmã, deu branco hoje, tá? A Andréia, e a irmã Solange, e a pastora Mena. Todo mundo ajudar a carregar um pouquinho, irmão. Vai ficar leve, né? E às vezes, numa igreja, numa empresa, numa escola, tem aquele aluno que até, quando tem o trabalho de casa, né? O trabalho é para 4 fazer, mas só um faz, os outros 3 só botam o nome. E às vezes a mesma coisa acontece na igreja, no trabalho. Tem aquele funcionário que ele faz até pelo outro, e tem aquele outro lá que, ó, quando o patrão não está vendo, só Jesus na causa. Então a mesma coisa acontece na igreja. Só a espírito da purificação. Se todo mundo ajudar, irmão, se todo mundo colocar o teu dom, o teu talento à disposição do rei e do reino, se todo mundo fizer a sua parte, você não precisa fazer a parte do pastor, você não precisa fazer a parte do outro, não. Porque às vezes tem pastor também que quer que você faça a parte de todo mundo, né? Que é aqueles pastores assim, sem noção, né? Não tem coração, né? Ele quer que a ovelha se multiplique, ela tem que fazer tudo. Não é assim. Cada um vai fazer um pouquinho. Puder fazer um pouquinho mais, né? Proporcional aos dons e talentos que você recebeu. Né? Porque Deus, para um ele dá uma medida, para outro dá outra medida. Princípio da individualidade. Então, de acordo com a medida que Deus te deu, você vai produzir. Amém? Um vai produzir a 30, outro produz a 60 e outro produz a 100. Princípio da individualidade. Cada um produz na sua medida. Mas tem que produzir, amém? Porque quem dá fruto, ele poda para dar mais frutos ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele corta. Mas aqui ninguém será cortado. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, amados, olha só o que diz lá em Êxodo 17. Eu acho tremendo essa passagem bíblica. Êxodo 17. Êxodo 17, do 11 ao 12. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram a pedra e puseram debaixo dele. E ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Vem cá, pastora Mena, vamos fazer um teatro hoje. Vou estar lá para trabalhar. Vem cá, fica aqui na frente, minha mãe. Ela é obediente, viu? Faça como ela. Fica virado para lá, mãe. Fica de frente. Agora vem cá, amável. Vou botar o pessoal que está mais pertinho ali. Segura aqui na mão direita dela. Vem cá, agora, Gabi. Segura na mão esquerda dela. Imagina que ela trabalhou o dia todo, fez faxina na igreja, irmão. Está quebrada, o dia todo fazendo faxina, limpou até embaixo do banco. Está com as 2 mãos que não consegue nem levantar. Está quebradinha. Então, a Gabi e a Mabi resolveram dar uma força. Levanta a mão dela aí, levanta a mão dela. Né? Olha só. Segura firme. Ficou mais leve ou não ficou, pastora Mena? Sim. Amém? Então pode soltar, dar um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Então esse é o princípio da união, amados. Princípio da união. Moisés estava na guerra, ele estava cansado. A irmã Doris falou aqui no começo, às vezes as pessoas estão na igreja já estão cansadas. Tem muita gente cansada. Então, amados, é nessa hora que eu tenho que dar a mão para aquele que está cansado. Tem gente que quando vê o irmão cansado, taca pedra.
Olha, aquele irmão não faz nada, é um vadio, um preguiçoso, malandro. Mas às vezes o cara está doente, às vezes acabou de ganhar bebê, às vezes está cansado, e a gente não procura saber o que está acontecendo. Ele vai lá e taca a pedra. Seu preguiçoso, não ganha uma alma para Jesus. Não é? Quem não tiver pecado, né? Qual é o pastor que nunca fez isso? Então nós precisamos ajudar, é o princípio da união, da aliança. Eu vou ajudar o meu irmão. Em Neemias 4,16, vou ler só mais 2 versículos, a gente encerra, tá? Neemias 4,16. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificavam o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. Então, uma mão fazia a obra e com a outra mão segurava uma arma, né? As mãos trabalhando juntas. Assim é a igreja de Jesus, né? Nós fazemos parte de um corpo. Cada membro precisa fazer a sua parte, para que fique mais leve para todos os demais. Quando só um faz força, sobrecarrega aquele que está fazendo força. Mas quando todos ajudam, fica mais leve para todo mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Se o Amável pode botar uma música ali para nós. E se tu acha aquela música Temos que Ser Um, do Fernandinho, Amável? É antiga essa música. Vamos recordar essa música, vamos recordar os velhos tempos e encerrar o culto com essa música. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, por nos recordar todos esses princípios, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está preocupado em fundamentar a tua noiva, Senhor. Obrigado porque o Senhor se importa com os fundamentos. Obrigado porque o Senhor não quer firmar uma igreja na areia, Pai. O Senhor nesse tempo está preocupado em fundamentar, consolidar a tua igreja, Pai, na rocha que é Jesus. Oh, Pai, ajuda-nos a colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui nesta noite. Ajuda-nos, Pai, a viver os princípios da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Faça a sua oração. Faça a sua oração. O reino de Deus maior é aquele que serve. Aleluia. Temos um lugar no coração de Deus. Enquanto aquele cresça, eu diminuo. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Oh, eu sincero, como Pai em Cristo é. Deus que cego, pra que o mundo quer que Pai Deus que cego, como Pai em
Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Pode se levantar e abraçar o seu irmão, amém? Pode dar um abraço no seu irmão e dizer para ele: temos que ser um, amém? Temos que ser um. Aleluia. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, 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 temos que ser assim seja, Senhor.